Vamos dar continuidade à nossa matéria e peço desculpas desse ambiente informal que eu estou aqui, mas o importante é a matéria, a temática, que é muito importante que nós estamos ministrando neste momento, compartilhando conhecimento, é claro, aprendendo com vocês também. Estamos na página de número 27, a inspiração das Escrituras, capítulo 2, teologia sistemática, nossa matéria. Os agentes de Deus tinham a consciência que estavam escrevendo em nome de Deus e que suas palavras eram palavras de Deus com autoridade absoluta. Higgins aponta que em várias passagens do Antigo Testamento nos deparamos com a expressão "assim diz o Senhor", e essa expressão ela aparece 2000 vezes nas Escrituras. Então, os profetas, os sacerdotes, historiadores, vamos chamar aqui historiadores proféticos, que trabalharam no labor do recebimento da mensagem de Deus, no ato de se escrever as Escrituras, aquilo que é cânon sagrado, eles tinham consciência que a mensagem não era deles, era do Senhor Deus. Então, assim diz Jeová, assim diz Adonai, assim diz Hashem, o termo hebraico para Deus, digamos assim. É muito usual a expressão, dando consciência de que eles sabiam que a mensagem não era deles, elas vinham da parte de Deus. Eles eram verdadeiros profetas, falando do povo do Antigo Testamento, claro. Quando eu digo profeta, lembro aqui do termo hebraico nabi, ou navi, ou nabirim, aquele que fala em nome de Deus, ou seja, o porta-voz de Deus. Essa era a ideia, digamos assim. Então, aqui na página de número 28, cada um deles, seja Moisés, Davi, Jeremias, Mateus, João, Pedro, Paulo, escreveu com base em suas próprias experiências à medida que Deus se revelava a eles. Aqui nós temos várias referências bíblicas. Êxodo 4, Salmo 32, Jeremias 12, Atos 1, 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 1, e várias citações bíblicas nesse sentido que nós falamos dessa parte do texto, né? Mas seus escritos eram mais do que relatos de pessoas envolvidas. Declaravam que escreviam não somente a respeito de Deus, mas também em prol de Deus. A sua palavra era a palavra de Deus. A sua mensagem era a mensagem de Deus. Então eles tinham consciência de que aquilo que Pedro citou não era produzido por eles, por vontade própria, né? Vou escrever qualquer coisa, segundo o que eu aprendi, segundo o que eu aprendi de alguém. Não. Deus os inspirava, conforme diz o texto, né? Toda a Escritura ela é soprada por Deus, ou seja, inspirada por Deus. E os seus escreventes, eles tinham consciente que eles recebiam de Deus. Até vocês vão se lembrar comigo, que eu acho muito interessante, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando Paulo vai trazer ali a liturgia da Santa Ceia. Já perceberam como que ele começa a explicar isso daí? Eu acho muito interessante. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o que Paulo está dizendo? Que aquela liturgia, aquela passagem específica, ela não foi ensinada pelo Pedro, não foi algum discípulo que ele teve contato, o discípulo, o apóstolo João, algum discípulo do colégio apostólico original, que explicou, que trouxe esses detalhes para ele. Pelo contrário, ele começa dizendo, eu recebi do Senhor. O que ele está dizendo ali, gente? Foi o Senhor que me revelou, foi o Senhor que me deu. Essa aqui é uma revelação divina do fato que eu estou deixando aqui escrito para vocês, exarado para vocês. Então, eles tinham essa consciência e por aí vai. Então, os escritores do Novo Testamento estavam convictos de que seus ensinamentos e mandamento de Cristo eram segundo o Espírito Santo. Atos 20, versículo 27. E reconhecia a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento também, lógico. Movida pelo mesmo processo espiritual, o valor das Escrituras, como sublinhado por Paulo a Timóteo, tá? 2 Timóteo 3:15, deriva-se de sua origem. A origem das Escrituras é divina.
Ao tratar do texto-chave para compreender o conceito de inspiração a partir do Novo Testamento, a saber, segundo Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Tá? Esse ponto aqui que eu já citei para vocês em outros momentos, toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada é um termo grego pneustos, Deus, pneustos quer dizer soprado, né? Toda escritura ela é soprada por Deus. Soprada em que sentido? Eles receberam uma inspiração de Deus para escrever o que eles escreveram. Então aqui não é uma particular interpretação, uma particular profecia, uma vontade própria humana, frisando várias vezes esse ponto. Eles receberam da parte de Deus. Aqui na página 29, vocês vão observar, os que são portadores da matéria, aqui os modos de interpretação, os modos de inspiração aqui da Escritura. Diante da afirmação da autoridade das Escrituras como palavra de Deus inspirada, a atuação divina e humana no processo, surgiu a necessidade de definir o modo e a forma de inspiração, uma vez que a Bíblia não revela a forma de inspiração. Algumas teorias têm surgido a respeito. Huygens, ele resume 5 opiniões em sua abordagem do assunto, a saber o seguinte: as opiniões dele com relação à inspiração: intuição natural, iluminação especial, orientação dinâmica, plenária e verbal e ditado divino, tá? E aqui tem um pequeno gráfico aqui na página 29, na página 30, se estende até a página 31, uma breve explicação sobre esses 5 pontos que tem a ver com a questão da inspiração. Eu não vou lê-los aqui como um todo, eu peço até que você que tem a lição, você está com um livro nas suas mãos, que você leia esses pontos, esses modos de inspiração, que eu acho interessante para conhecimento de todos vocês. Até vocês me desculpem pelo ambiente informal que eu estou aqui neste momento, dividindo esse espaço contigo de conhecimento. Me desculpe no sentido que às vezes passa alguém perto aqui, eu acabo desviando o olhar aqui da nossa câmera. Desculpe a informalidade, tá bom? Na página 31, inerrância das Escrituras. Por inerrância das Escrituras, entende-se que as Escrituras não afirmam nada contrário aos fatos. Ela é inerrante tanto com seus aspectos informativos, como nos propósitos e reivindicações que ela apresenta. O que isso quer dizer só nesse parágrafo aqui? A Bíblia ela é inerrante pelo seguinte fato também: fatos históricos que são citados na Bíblia são mesmo os fatos históricos que você encontra, os que estão na Bíblia, claro, em qualquer livro de história. Arqueologia bíblica, digamos, geografia bíblica, os montes que ela cita, as cidades, os reinos, os reis que ela citam, você vai encontrar também em qualquer literatura secular. Então a Bíblia é inerrante por esse fato, né? Ela não se contradiz com fatos históricos registrados em outras literaturas, por exemplo. Esse é um dos motivos das Escrituras serem inerrantes. Ela é isenta de erros. Então não há espaço para meia inerrância, como atesta Andrade. Ou ela é a inerrante palavra de Deus, ou é errante e falível palavra do homem. Olha só, Huygens atesta que há uma espécie de unanimidade entre teólogos católicos, os reformadores protestantes, os evangélicos da atualidade e, portanto, os pentecostais clássicos, que a Bíblia é inteiramente, abre aspas, a verdade, nenhuma falsidade ou mentira lhe pode ser atribuída. Ou seja, a Bíblia é a infalível, a inerrante palavra de Deus. Na página 32, a Bíblia, acerca disso, ela atesta a sua clareza, necessidade e suficiência.
as Escrituras. E aqui tem uma questão para reflexão que eu vou citar para vocês também. Como eu já falei, é uma mera provocação para a gente fazer a aplicabilidade daquilo que nós temos aprendido. Claro, eu não estou aprofundando, não tem nem como, ainda bem que vocês aí estão do outro lado, principalmente os alunos desse curso específico, têm esse material na mão, vocês podem consultá-lo quando vocês quiserem. Essas aulas é só mais um apêndice, mais uma ajuda e também um incentivo para estudarmos a própria matéria em si. A questão para reflexão, página 33, que diz assim: pense sobre como a Bíblia é primordial tanto para a edificação do crente hoje, bem como o meio pelo qual tomamos conhecimento da fé salvadora em Cristo Jesus. É para você pensar, para você refletir sobre essa questão. E de fato a Bíblia é tudo isso aqui e muito mais. É infalível, a inerrante, como a gente citou, palavra de Deus. Página 35, a existência de Deus, tá? Guarde bem essa expressão, teontologia. Teontologia é o estudo acerca do ser de Deus. Teontologia. Não sei se vocês já tinham escutado, já estudado esse termo, teontologia. É considerada pela teologia como o ponto de partida que norteia toda discussão e ensino teológico. Ezequiel Soares sublinha que, abre aspas, a doutrina de Deus é, pois, o principal assunto da teologia sistemática ou de qualquer sistema teológico. Seu estudo, portanto, é fundamental para uma compreensão de Deus e como ele se revela à humanidade. Isso aqui é muito importante, essa parte final, inclusive, a forma como Deus se revela. E nós estudamos, eu já citei isso, estudamos Deus, tá, mediante aquilo que Ele quis se revelar, mediante aquilo que Ele se revelou. Então não tem como inventar moda, não tem como, tem um doutorado em Deus, eu tenho um PhD em Deus, olha, eu esgotei o assunto chamado Deus. Isso é impossível. Porque o que nós temos acerca de Deus, o que nós estudamos acerca de Deus, seja a teologia, seja a teontologia, é em cima daquilo que o próprio Deus quis se revelar. E eu tenho certeza absoluta, isso aqui eu posso afirmar, Ele é mais do que você pensa, Ele é mais do que eu imagino, Ele é mais do que eu prego, mais do que você prega, mais do que você ensina. Deus não cabe em nenhuma ciência humana. Ele é muito maior. Antes de esboçarmos uma busca pela compreensão e conhecimento de Deus, precisamos sublinhar que jamais conseguiremos conhecer Deus em sua plenitude. Isso aqui eu vou sempre frisar, inclusive. Podemos compreender Deus na medida em que Ele se deixou conhecer, ou seja, Deus em sua infinita bondade nos deu acesso limitado acerca de seu ser. Portanto, Deus pode ser compreendido, mas não plena e exaustivamente, gente. O Salmo 145, versículo 3 diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e sua grandeza, isso aqui resume tudo, sua grandeza é insondável. Sabe o que quer dizer insondável? Não dá para compreender, não dá para pesquisar, não dá para sondar, não dá para medir, não dá para pesar. Isso é o ser de Deus. É impossível compreendê-lo ou entendê-lo na sua plenitude. Nós entendemos, frisando outra vez, em cima daquilo que Ele quis se revelar. Na página de número 36, diz o seguinte, no segundo parágrafo: Soares propõe alguns argumentos que confirmam a existência de Deus, a saber, argumento cosmológico, deontológico, ontológico, moral ou antropológico e testemunho da natureza também. Gruden, ele classifica esses argumentos como provas tradicionais da existência de Deus e sintetiza
cada um deles da seguinte forma. Isso está na página 36, vocês podem observar os argumentos do cosmológico, teológico, o argumento ontológico e o argumento moral para conhecimento de vocês. Você que tem a matéria, peço que você leia a página 33, 36 acerca desses argumentos. É bem interessante.